O sobrevivente dessa história sinistra chama-se Thomas Brown, um homem que na época tinha 56 anos de idade. E resolveu dar uma pequena volta em um local onde ninguém se arriscaria sequer passar por perto. O famoso Triângulo das Bermudas. Local esse que foi palco de centenas de desaparecimentos de navios e aviões sem explicação. A história de hoje é uma daquelas histórias que circulam pela internet. Um suposto relato de um homem que esteve num lugar estranho no Triângulo das Bermudas. Se gostar do vídeo, já deixe seu like, também se inscreva aqui no canal. O Triângulo das Bermudas é um local de grandes mistérios e teorias. A única coisa que se sabe é que lá possui um campo magnético diferente de qualquer outro lugar do planeta Terra e que influencia diretamente nos sistemas de localização. Porém, a história de Thomas Brown é algo totalmente diferente de qualquer outra história que já aconteceu por lá. Thomas trabalhava há mais de 30 anos em uma empresa de instalação de piscinas e nunca foi de faltar trabalho ou sumir por tanto tempo. Mas no dia 29 de outubro de 2009, ele resolve dar um pequeno passeio com o seu barco na costa da Flórida. E como sua esposa estava dormindo, deixou um bilhete avisando que logo voltaria e era apenas um passeio. E lá foi ele em direção ao mar. O problema é que horas se passaram e nada de Thomas voltar. A sua mulher começou a ficar preocupada, uma vez que vendo que já era noite e nada de Thomas aparecer, e imediatamente chamou as autoridades. Uma busca começa a ser feita. Barcos e aviões estavam trabalhando duro para encontrar Thomas. As horas se passaram e também os dias se passaram, e nada de encontrar Thomas ou sequer os destroços de seu barco. Já sem esperanças, a busca foi finalizada. A mulher de Thomas começa a receber visitas em sua casa. Isso porque todos já imaginavam o pior. Afinal, eles tinham feito vários dias de busca e sequer encontraram os destroços do barco de Thomas. E como a fama do Triângulo das Bermudas é muito grande, ninguém acreditava que Thomas poderia estar vivo. E essa certeza só aumentava com o passar dos anos. Quando ninguém mais falava do assunto, mais precisamente 7 anos depois, no dia 25 de agosto de 2016, sua mulher recebe uma ligação da polícia da Flórida. A polícia estava dizendo para que ela fosse até a delegacia imediatamente. E logo de cara e sem esperança nenhuma, ela imaginou que a polícia havia encontrado os destroços do barco de Thomas. Quando ela chega na delegacia, ela quase não acredita no que vê. Seu marido estava ali sentado, quase irreconhecível, sem dentes, magro e sem força para caminhar. Bem, essa história até parece que foi tirada de algum filme, mas ela fica mais estranha ainda quando Thomas começa a contar aonde ele estava durante esses 7 anos. No dia do seu desaparecimento, no ano de 2009, ele parou o barco no meio do mar e observou o horizonte. Quando ele foi ligar o barco e voltar para o hotel, simplesmente o motor do barco parou misteriosamente. Segundo ele tentou contato de várias formas, mas tudo havia parado. Vendo a sua situação, ele disparou um sinalizador, pedindo ajuda, mas ninguém chegou a vê-lo. Como ainda era dia, guardou o último sinalizador para a noite, pensando que seria mais fácil alguém ver o seu sinalizador à noite e ir até ele ajudá-lo. E foi o que ele fez. Disparou o último sinalizador, mas como anteriormente, ninguém conseguiu encontrá-lo. Vendo que não tinha outra opção, ele dormiu dentro do barco, imaginando que no dia seguinte seria totalmente diferente. E foi só no dia seguinte que ele percebeu que o seu barco estava encalhado em uma praia. Vasculhando então toda aquela praia, percebeu que não havia ninguém ali, além de um macaco. Além disso, Thomas relatou que aquele lugar tinha um forte cheiro de ferro.
Caminhando então por toda a ilha, ele percebeu que ali estavam restos de fuzilagens de aviões e também restos de barcos naufragados, porém nenhum sinal de vida humana. E sua mulher queria saber como ele se alimentou durante 7 anos. Ele disse que tinha uma pequena reserva de comida, mas com o tempo passando, ele tinha que cada vez mais explorar aquela ilha. Segundo ele se alimentava de pequenos peixes e também de plantas, mas não era o suficiente. Com o passar do tempo, esses recursos foram acabando. Foi aí então que ele lembrou do macaco que ele encontrou logo que ele chegou na ilha. Tendo a única opção em mente, ele foi atrás do macaco. Mas toda vez que Thomas se aproximava do macaco, o macaco desaparecia misteriosamente. As coisas cada vez mais foram só piorando, e Thomas começou a delirar. Por um momento ele diz que pensou que ia morrer naquele lugar. No dia seguinte, ele tentou ir mar adentro, com a sua embarcação velha e um remo que ele mesmo havia construído. Bem, seu pensamento era que alguém pudesse encontrar a sua embarcação velha e ir até lá para poder ajudá-lo. O corpo de Thomas estava tão debilitado por falta de alimento que ele acabou dormindo dentro da embarcação e só acordou com a guarda costeira que encontrou a sua embarcação à deriva. E quando a guarda costeira contou a ele que havia passado 7 anos, ele ficou assustado, pois ele achava que havia passado apenas 1 ano. A descrição de Thomas que o lugar tinha um forte cheiro de ferro é bem estranha, pois na Flórida não existe nenhum lugar assim, levantando a hipótese de que ele foi parar em outra dimensão. Mas claro, isso não foi comprovado, e não dá para ter certeza se essa história seria real ou não. E você, acha realmente que Thomas havia viajado para outra dimensão? Coloca aqui nos comentários. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.